pessoal, no vídeo de hoje então, nós vamos confeccionar esse lindo foguete flower, todo detalhado, em florzinha, cheio de miçangas bordadas. Então é isso, nós vamos então deixar ali na descrição desse vídeo a lista dos materiais utilizados na confecção desse foguete, certo? E se você ainda não é inscrito, inscreva-se no canal também. Então, vamos lá confeccionar o nosso lindo foguete. Aqui então, pessoal, vamos iniciar com a nossa base do foguete. Nós vamos fazer então 6 pontos baixos dentro do anel mágico. Um, 2, 3, 4, 5, 6. Lembrando que eu estou utilizando aqui a cor lilás. Fiz aqui meus 6 pontos baixos. Vou agora fazer 6 aumentos na próxima carreira. Então, um aumento, 2 aumentos, 3 aumentos, 4 aumentos, 5 aumentos e 6 aumentos. Terminamos então a nossa carreira com 12 pontos baixos. Agora, na nossa terceira carreira da base, nós faremos 18 pontos baixos. Então, faremos um ponto baixo e um aumento, repetidos por 6 vezes. Então, um ponto baixo e um aumento, e assim eu vou repetir por mais 5 vezes. Aqui, então, cheguei ao final da minha carreira com 18 pontos baixos. Agora, na minha quarta carreira, vou fazer 24 pontos baixos. Então, faremos 2 pontos baixos e um aumento por 6 vezes. Já fiz aqui uma vez, agora vou repetir por mais 5 vezes. Vou fazer a minha carreira aqui e já volto para a gente finalizar. Aqui, então, finalizei a minha carreira com 24 pontos baixos. Agora, faremos, então, a nossa última carreira da base do foguete. Faremos, então, 30 pontos baixos, numa sequência de 6 vezes, repetindo 3 pontos baixos e um aumento, totalizando, assim, os 30 pontos baixos. Então, vamos fazer 1, 2, 3 e um aumento. E vamos repetir essa sequência de 3 pontos baixos e um aumento por mais 5 vezes. Vou fazer aqui a minha sequência e já volto para a gente finalizar. Aqui então, pessoal, finalizei a minha carreira com 30 pontos baixos. Agora eu vou arrematar aqui e vou finalizar. Vou cortar o fio. Não precisa ser um fio muito longo, porque a gente não vai costurar ela depois. A gente vai só emendar uma peça na outra. Então, essa é a nossa base do foguete, a parte de baixo, tá? Com 30 pontos baixos. Agora, a gente vai reservar ela e vamos começar, então, a fazer o foguete, certo? Aqui, então, pessoal, com o meu fio rosa quartzo, vou dar início ao meu foguete. Vamos iniciar, então, fazendo aqui um anel mágico com 6 pontos baixos. Então, 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Puxo o fiozinho, fecho esse anel mágico e na nossa segunda carreira nós vamos fazer um ponto baixo em cada ponto de base. Faremos então 6 pontos baixos na nossa segunda carreira.
2, 3, 4, 5 e 6. Aqui ele vai ficar um pouco viradinho, tá vendo? Ó, aí a gente vai desvirar aqui, porque como é mais justinho, ele acaba ficando viradinho. Então, a gente vira aqui. Então, finalizamos a nossa segunda carreira com 6 pontos baixos. Agora, na nossa próxima carreira, faremos um ponto baixo e um aumento por 3 vezes. Vamos totalizar 9 pontos baixos. Então, um ponto baixo, um aumento, um ponto baixo e um aumento por 2 vezes, e um ponto baixo e um aumento por 3 vezes. Finalizamos assim a nossa terceira carreira. Na nossa quarta carreira, faremos 2 pontos baixos e um aumento por 3 vezes, totalizando 12 pontos baixos. 1, 2 e um aumento por uma vez, e 1, 2 e um aumento por 2 vezes, e para finalizar, 2 pontos baixos e um aumento 3 vezes. Finalizamos então a nossa quarta carreira. Na nossa quinta carreira, nós vamos fazer um ponto baixo e um aumento por 6 vezes. Nós faremos aqui 18 pontos baixos. Então, 1 e um aumento. E assim eu vou repetir por mais 5 vezes, até chegar ao final da nossa carreira com 18 pontos baixos. Aqui então finalizei a minha carreira de 18 pontos baixos. Agora na nossa próxima carreira faremos 2 pontos baixos e um aumento repetidos por 6 vezes. Então, 1, 2 e um aumento. A gente pode ver que já tá ficando aqui a pontinha do nosso foguete, ó. Agora vamos repetir por mais 5 vezes. Farei as minhas 5 repetições e já volto pra gente fazer a próxima carreira. Aqui então, pessoal, finalizei a minha carreira com 24 pontos baixos. Agora, na nossa próxima carreira, faremos 3 pontos baixos e um aumento, repetidos por 6 vezes, totalizando 30 pontos baixos. Então, 1, 2, 3 pontos baixos e um aumento. E vamos repetir assim por mais 5 vezes, fazendo 3 pontos baixos e um aumento, até chegar ao final da nossa carreira com 30 pontos baixos. Vou fazer aqui a minha carreira e já volto para a gente finalizar então. Finalizei aqui então a minha carreira com 30 pontos baixos. Agora na nossa próxima carreira faremos apenas pontos baixos. Nós vamos fazer 30 pontos baixos apenas. Então, 1, 2, 3, 4, 29 e 30. Finalizamos então a nossa carreira com 30 pontos baixos. Agora, na nossa próxima carreira, vamos fazer 4 pontos baixos e um aumento, repetidos por 6 vezes, totalizando 36 pontos baixos. Então, 1, 2, 3, 4 pontos baixos e um aumento.
E assim vamos repetir por mais 5 vezes. Vou fazer aqui a minha sequência e já volto para a gente trocar então de cor. Aqui então, pessoal, cheguei ao final da minha carreira com 36 pontos baixos. Eu vou agora cortar aqui o fiozinho, pode ser um fiozinho curtinho, pois a gente vai acrescentar uma nova cor. Arrematei aqui. Agora então, nós vamos utilizar a cor azul. Eu vou usar aqui o azul hortênsia, esse azulzinho aqui. Nós vamos então, vou fazer um nozinho aqui, eu sempre gosto de dar esse nozinho aqui para não ter risco de desmanchar depois o nosso trabalho. Vou fazer um nozinho aqui. Aqui. Agora aqui na troca de cor, eu vou pegar então essas duas laçadinhas aqui, essa de cima e essa lateral, e aqui eu vou puxar então o meu fio azul. E a partir daqui então, inicio a minha carreira no tom azul hortênsia. Nós vamos fazer aqui 36 pontos baixos, pegando apenas na alça de trás da carreira. Nós vamos pegar apenas a alça de trás. Nós vamos fazer então 36 pontos baixos, pegando apenas na alça de trás do nosso ponto, certo? E assim eu vou fazer até chegar ao final da minha carreira. Aqui então, pessoal, cheguei ao final da minha carreira com 36 pontos baixos, pegando apenas na alça de trás. Reparem que então fica essa alcinha aqui, né, sobrando do lado de fora da nossa carreira. Sendo assim, nas nossas duas próximas carreiras, nós vamos fazer de apenas pontos baixos. Então, vão ser duas carreiras com 36 pontos baixos cada uma. Eu vou fazer aqui, então, as minhas duas carreiras de 36 pontos baixos e a gente já volta para dar continuidade. Aqui, então, pessoal, cheguei ao final das minhas duas carreiras de 36 pontos baixos. Agora eu vou novamente cortar o fiozinho aqui, pois faremos uma listrinha na cor lilás. Vamos trocar aqui, então. Nós vamos usar aqui a cor violeta do fio amigurumi. É o lilás mais clarinho. Nós vamos então fazer o nozinho aqui de união das cores. E vamos então fazer uma carreira com 36 pontos baixos na cor lilás. Eu vou fazer aqui então os meus 36 pontos baixos e já volto para a gente dar sequência então ao nosso foguete. Aqui então, pessoal, terminei a minha carreira com 36 pontos baixos na cor lilás. Já troquei aqui a cor, tá? Já voltei para o azul hortênsia. E agora, então, nós faremos novamente uma carreira com 36 pontos baixos, tá? Eu vou fazer a minha aqui e já volto, então, para darmos continuidade. Aqui, então, pessoal, finalizei a minha carreira com 36 pontos baixos. Agora, na nossa próxima carreira, na carreira de número 15, nós vamos fazer 5 pontos baixos e um aumento por 6 vezes, totalizando 42 pontos baixos. Então, 1, 2, 3, 4, 5 e um aumento. Vou fazer essa mesma sequência por mais 5 vezes e já retorno para nós darmos continuidade ao nosso trabalho. Aqui, então, chegamos ao final da nossa carreira com 42 pontos baixos. Agora, nas nossas duas carreiras de número 16 e 17, faremos apenas 42 pontos baixos. Vou fazer as minhas duas carreiras de 42 pontos baixos e a gente já volta para darmos continuidade.
Aqui então, pessoal, chegamos ao final das nossas duas carreiras com 42 pontos baixos cada uma. Agora, então, na nossa carreira de número 18, nós vamos fazer 6 pontos baixos e um aumento, repetidos por 6 vezes. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos baixos e um aumento. E assim vamos repetir por mais 5 vezes esta mesma sequência. Aqui então, pessoal, cheguei ao final da nossa carreira com 48 pontos baixos, onde fizemos 6 pontos baixos e um aumento por 6 vezes. Agora, na nossa carreira de número 19, faremos apenas 48 pontos baixos, ou seja, um ponto baixo para cada ponto de base, certo? Farei os meus 48 pontos baixos e já volto para a gente dar continuidade. Aqui então, pessoal, chegamos ao final da nossa carreira de número 19 com 48 pontos baixos. Agora, na nossa carreira de número 20, nós vamos fazer 7 pontos baixos e um aumento por 6 vezes, totalizando assim 54 pontos baixos. Vou fazer a primeira sequência aqui com vocês e depois eu faço o restante da minha carreira e volto em seguida para darmos continuidade. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pontos baixos e um aumento. Agora, então, vou fazer aqui o restinho da minha carreira e já volto, então, para darmos continuidade ao nosso foguete. Aqui, então, pessoal, chegamos ao final da nossa carreira, então, com 54 pontos baixos. Agora, na nossa carreira de número 21, nós vamos fazer 8 pontos baixos e um aumento por 6 vezes, totalizando 60 pontos baixos. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pontos baixos e um aumento. E assim vamos repetir por mais 5 vezes. Eu vou fazer aqui as minhas 5 sequências de 8 pontos baixos e um aumento e a gente já volta para dar continuidade. Então, pessoal, cheguei então ao final da minha carreira com 60 pontos baixos, onde então a gente fez 8 pontos baixos e um aumento por 6 vezes. Agora, então, nas nossas carreiras de número 22 e 23, faremos apenas 60 pontos baixos em cada carreira, certo? Farei aqui, então, as minhas duas carreiras de 60 pontos baixos e a gente já volta para dar continuidade. Aqui, então, pessoal, terminei as duas carreiras de 60 pontos baixos. Agora, na nossa carreira de número 24, nós vamos fazer 8 pontos baixos e uma diminuição por 6 vezes, totalizando assim 54 pontos baixos, certo? Vou fazer a primeira sequência aqui com vocês então. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pontos baixos e agora vou fazer uma diminuição. E uma diminuição. E assim, repetir então por mais 5 vezes até chegar ao final da nossa carreira com 54 pontos baixos. Vou fazer o restante e já volto para darmos sequência. Aqui então, pessoal, finalizei a minha carreira com 8 pontos baixos e uma diminuição por 6 vezes, totalizando então com 54 pontos baixos. Agora, na nossa carreira de número 25, nós vamos fazer 54 pontos baixos, um ponto baixo para cada ponto de base,
certo? Então, vou fazer aqui os meus 54 pontos baixos e já volto para fazermos a próxima carreira. Aqui então, pessoal, finalizei a minha carreira de número 25 com 54 pontos baixos. Agora, na nossa carreira de número 26, faremos 7 pontos baixos e uma diminuição, totalizando 48 pontos baixos. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 pontos baixos. E agora, uma diminuição. Assim. E vamos repetir essa sequência por mais 5 vezes até chegar ao final da nossa carreira. Aqui então, pessoal, finalizei a minha carreira com 48 pontos baixos. Agora então, na nossa próxima carreira, nós vamos fazer 6 pontos baixos e uma diminuição, totalizando 42 pontos baixos. Vou fazer a primeira sequência com vocês e depois eu finalizo a minha carreira e volto para darmos continuidade. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e uma diminuição. Aqui. Agora, então, eu vou fazer o restante e já volto para darmos continuidade. Aqui, então, pessoal, cheguei ao final da minha carreira com 42 pontos baixos. Agora, na minha carreira de número 28, eu vou fazer apenas 42 pontos baixos, sem aumentos e sem diminuições. Um ponto baixo para cada ponto de base, certo? Vou fazer os meus 42 aqui e já volto, então, para darmos continuidade. Aqui, então, pessoal, cheguei ao final da nossa carreira com 42 pontos baixos. Então, agora, na nossa próxima carreira de número 29, nós vamos fazer 5 pontos baixos e uma diminuição por 6 vezes. Então, vou fazer a primeira sequência aqui com vocês e já termino aqui a minha carreira para darmos continuidade. Então, 3 pontos baixos, 4 pontos baixos e 5 pontos baixos e uma diminuição. Nós vamos repetir então por mais 5 vezes até chegar ao final da nossa carreira com 36 pontos baixos. Farei aqui então o restante da minha carreira, fazendo mais 5 sequências de 5 pontos baixos e uma diminuição até chegar ao final da minha carreira. Aqui então, pessoal, cheguei ao final da minha carreira de número 29 com 36 pontos baixos. Agora, na carreira de número 30, faremos 4 pontos baixos e uma diminuição, repetidos assim por 6 vezes. Então, vamos fazer aqui a primeira sequência, que é 1, 2, 3, 4 pontos baixos e uma diminuição. Assim. Então, agora, eu farei o restante das sequências, que vamos repetir, então, por mais 5 vezes, e já volto para finalizarmos, então, essa cor. Aí, trocaremos para o fio rosa quartzo novamente. Aqui, então, pessoal, finalizei a minha carreira com 30 pontos baixos, então. Já troquei a cor aqui, já coloquei aqui o rosinha, o rosa quartzo, tá? Agora, então, com o nosso fio na cor rosa, nós vamos fazer da carreira número 31 até a carreira número 33, 30 pontos baixos em cada carreira. Serão, então, 3 carreiras de 30 pontos baixos cada, certo? Vou fazer aqui as minhas 30 carreiras, então, as minhas 3 carreiras com 30 pontos baixos e já volto, então, para darmos continuidade ao nosso foguete, certo? Aqui, então, pessoal, chegamos ao final das nossas 3 carreiras de 30 pontos baixos. Agora, então,
a gente vai encher o nosso foguete, vamos colocar enchimento nele, tá? Eu vou colocar aqui o enchimento e já volto pra gente, então, aplicar a base dele aqui, certo? A gente não corta esse fio, tá? Porque a gente vai juntar, a gente vai unir a base com o corpo do foguete, então a gente vai utilizar esse fio aqui ainda, certo? Então vamos lá, eu vou encher aqui o meu foguete, vocês encham o de vocês, que eu já volto então para dar continuidade. Aqui então, pessoal, coloquei o enchimento já, ó, já tá cheinho. Agora então nós vamos unir a base aqui. Aqui tá a minha base, que a gente já fez lá no início. Eu coloquei aqui é um fundo de um potinho plástico. Eu costuro essa base porque eu não gosto de usar cola, tá? Porque como é destinado a crianças e tudo mais, eu não gosto de usar cola nas peças, porque a cola universal, que é a que eu utilizo para fazer os exames que eu faço de decoração e tudo mais, que não é destinado a criança, eu uso cola. Mas como esse aqui é destinado a crianças, eu estou utilizando então essa base de plástico. Eu cortei, ó, o fundo de um potinho, ó, é esse fundo ali que eu tô usando aqui. Eu fiz aqui os furinhos em volta e um bem no meio, bem no centro. Aí eu costurei, ó, fui costurando, unindo os dois. Aí fica como se tivesse colado aqui, mas na verdade ele tá costurado. Então não vai ter cheiro e também não vai ter perigo de descolar a base na hora de lavar, né? Porque às vezes descola a base do amigurumi porque é com cola. Aí às vezes, dependendo do tipo de cola que a gente usa, acaba descolando. Mas enfim, então utilizei essa base aqui. Ela não tem um tamanho certo porque depende muito da tensão do ponto, né? Porque às vezes pode ser um pouco maior, um pouco menor. Mas eu costumo sempre primeiro confeccionar a minha base e depois eu corto aqui o fundo. Geralmente eu uso aquelas bases prontas, que geralmente é para biscuit, sabe? Aquelas bases acrílica. Só que também aquelas é difícil de cortar e tem que colar. Geralmente eu uso para fazer as santinhas, que daí é para decoração, né? Daí eu utilizo aquelas lá. Então vamos lá, vamos unir então aqui a nossa base. Nós vamos então aqui. Nós vamos unir aqui com 30 pontos baixos, tá? Eu vou então iniciar aqui. Eu vou iniciar mais ou menos aqui, ó, pegando por esse ponto. Ó. Aqui é o fiozinho onde a gente finalizou antes, ó. Esse fiozinho a gente põe pra dentro depois. Eu vou iniciar mais ou menos aqui nesse ponto. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou ajeitar aqui o meu fio. Eu vou inserir a agulha no ponto do foguete e num ponto da base. O início é mais complicadinho, mas depois prometo que melhora. Aqui. E vou fazer então um ponto baixo. Eu puxo ali a laçada e faço um ponto baixo. E assim vou fazendo por toda a carreira. Vou pegando um ponto da base, um ponto do foguete e um ponto da base, ó. Pega assim os dois juntos e puxa o fio aqui por dentro dos dois e faz um ponto baixo. Ponto do foguete, ponto da base. Eu vou fazendo aqui com vocês então. A gente vai fazendo devagarinho até a gente chegar lá pertinho do final, que é onde a gente vai terminar de encher o foguete. Deixa eu colocar esse fiozinho aqui pra dentro.
E aí, pessoal, tá difícil? Agora que já começou a melhorar, porque a gente já começa a pegar o jeito, né? E já começa a ficar mais fácil. A base já começa a encaixar aqui na parte de baixo do foguete. Já vai melhorando um pouco. Aí também a gente enche se tiver necessidade, tá? Porque se não tiver necessidade de encher mais, a gente também não precisa. Porque aqui ele fica mais afundado, esse fundinho aqui, aí às vezes não precisa, tá? Depende muito do tanto de enchimento que você já colocou até agora. Aqui, estamos já chegando próximo do final. Depois, pessoal, não esqueçam de se inscrever no nosso canal, viu? Comentar lá o que achou do nosso foguete. Curtir também, compartilhar com algum amigo aí que não viu o vídeo, que gostaria de fazer esse foguete também. Aqui, ó, já estamos chegando próximo do final. Aqui eu não vou precisar pôr enchimento, ó. Ó, já tá... Na verdade, eu vou colocar um pouquinho de enchimento aqui ainda, mas só por precaução mesmo. Mas já não precisaria, mas eu vou colocar mais um pouquinho, só para garantir que fique bem firmezinho esse fundo, porque depois quando nós colocarmos os pezinhos, ele tem que estar bem firme. Um pouquinho. A gente sempre faz até um ponto aqui, ó. Aí quando a gente tá perto de terminar, a gente faz então esse último enchimento. Deixa eu colocar aqui com a ajuda da minha tesourinha, pra não ficar pra fora esses fiozinhos aqui do enchimento. Aqui. Agora então eu vou terminar aqui minhas carreiras aqui do enchimento. E aqui o último ponto então. Aqui. Pronto, finalizei aqui então a minha base, vou dar uma ajeitada aqui no fundo. Que esse fundo aqui, ó, ele tem que ficar mais pra dentro mesmo, ó. Pra ele ficar um pouco escondidinho, tá? Agora então nós vamos finalizar essa nossa parte de baixo do foguete. Nós vamos fazer um ponto baixíssimo em cada ponto de base.
Então, nós vamos fazer aqui 30 pontos baixíssimos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 e 30. Finalizamos aqui, então, a nossa base do nosso foguete. Agora, então, a gente arremata o fiozinho aqui e esconde esse fiozinho que sobrar. E em seguida, vamos, então, confeccionar as outras partes do nosso foguete, certo? Aqui, então, pessoal, vamos, então, confeccionar a asa do nosso foguete. Nós vamos iniciar aqui com o fio violeta, o lilás, que a gente já utilizou antes. Nós vamos iniciar aqui com 6 pontos baixos dentro do anel mágico. Então, 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Na nossa segunda carreira, faremos 6 pontos baixos, um ponto baixo para cada ponto de base. Um, 2, 3, 4, 5 e 6. A gente desvira aqui, puxa bem o fiozinho do anel mágico. Vamos desvirar aqui, então. Aqui. Na nossa terceira carreira, faremos um ponto baixo e um aumento por 3 vezes, totalizando 9 pontos baixos. Um ponto baixo e um aumento. Um ponto baixo e um aumento por 3 vezes, por 2 vezes, aliás, e aqui um ponto baixo e um aumento por 3 vezes. Finalizamos assim a nossa terceira carreira. A nossa quarta carreira, faremos 2 pontos baixos e um aumento por 3 vezes. Então, 2 pontos baixos, um aumento, dois pontos baixos e outro aumento. E por último, então, 1, 2,
e um aumento. Finalizamos então a nossa carreira com 12 pontos baixos. Agora, na nossa próxima carreira, nós vamos fazer 3 pontos baixos e um aumento por 3 vezes. Então, 1, 2, 3 pontos baixos e um aumento e 1, 2, 3 pontos baixos e um aumento por 2 vezes e 2, 3 e um aumento pela terceira vez. Aqui então, pessoal, na nossa próxima carreira, faremos 4 pontos baixos e um aumento por 3 vezes, totalizando 18 pontos baixos. 1, 2, 3, 4 e um aumento. Vou fazer aqui mais 2 vezes e já volto para fazermos a última carreira. Aqui então, pessoal, cheguei ao final da minha carreira com 18 pontos baixos. Agora, na nossa próxima carreira, faremos apenas 18 pontos baixos. Será um ponto baixo para cada ponto de base. Farei os meus 18 pontos baixos e já volto para finalizarmos então. Aqui então, eu finalizei a minha carreira com 18 pontos baixos. Agora, nós vamos finalizar então essa asinha. Nós vamos fazer a união dos dois lados com 9 pontos baixos. Então, eu vou pegar aqui no meu próximo e aqui no meu primeiro ponto. E vou fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 pontos baixos. Aí eu vou cortar o fio, posso deixar um fio mais longo, pois vamos utilizar para costura depois, certo? Finalizamos aqui a asa do nosso foguete, lembrando que tem que ser feita 2, tá? 2 asinhas iguais a essas, certo? Agora vamos então à confecção dos pezinhos do nosso foguete. Aqui então, pessoal, vamos dar início ao pezinho do nosso foguete. Nós vamos fazer 3 pezinhos, tá? Eu vou fazer um e vocês façam 3, certo? Então, aqui nós vamos iniciar com um anel mágico de 6 pontos baixos. Fecha bem o anel mágico. E agora faremos um ponto baixo e um aumento por 3 vezes. Eu vou começar fazendo com aumento. Eu vou fazer um aumento e um ponto por 3 vezes, tá? Um aumento, um ponto baixo, um aumento, um ponto baixo, um aumento e um ponto baixo. Vou puxar mais uma vez aqui a minha pontinha do anel mágico. Agora, na nossa terceira carreira, nós vamos fazer 9 pontos baixos, pegando apenas na alcinha de trás do ponto. Então, 1,
2, 3, 4, 5 e 6 e 7 e 8 e 9. Agora eu vou virar aqui, vou desvirar aqui o meu início. E na próxima carreira eu vou fazer 9 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Vou colocar esse fiozinho para dentro. E agora, na próxima carreira, eu vou fazer um ponto baixo e uma diminuição por 3 vezes, totalizando 6 pontos baixos. Um ponto baixo, uma diminuição, um ponto baixo e uma diminuição por 2 vezes, e um ponto baixo e uma diminuição por 3 vezes. Agora, na nossa próxima carreira e também última, nós vamos fazer 6 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Cortar o fio, pode deixar um fio longo para costura. E aqui eu vou finalizar então. Assim, aqui ficou o nosso pezinho. A gente não coloca enchimento, só empurra o fundinho para dentro para ele ficar bem retinho, ó. Ele fica bem retinho. Aqui então, pessoal, nós vamos fazer agora o detalhe aqui de cima. Eu já fiz o nozinho aqui na minha linha, tá? Nós vamos usar o fio Encanto. Tem também o númerozinho, é o fio rosé, o rosé mais escurinho. Eu vou utilizar então aqui um pedaço pequeno do fio, tá? Nós vamos fazer ponto baixo por toda essa volta onde deixamos essa laçadinha lá no início, tá? Para o ponto ficar bem firmezinho, eu vou pegar aqui, ó, deixa eu aproximar um pouquinho aqui. Eu vou pegar aqui, ó, essa alcinha do ponto de baixo aqui, ó, junto com aquela alcinha ali, tá? Porque daí o ponto fica bem firmezinho e ele não vai ficar solto, sabe? Aquele aspecto soltãozão assim, sabe? Então, vamos lá, vou iniciar aqui, eu vou pegar aqui, puxar a laçadinha, vou fazer uma correntinha e nesse mesmo espaço eu vou fazer um ponto baixo. Próximo ponto, a mesma coisa, pego a laçadinha de baixo do ponto de baixo, coloco junto com aquela outra laçadinha, puxo, fazendo um ponto baixo. E assim eu vou fazer por toda essa nossa carreira aqui. Aqui então, pessoal, vamos dar início então à janelinha do nosso foguete, que é então uma florzinha. Nós vamos iniciar aqui fazendo a parte de dentro. Nós vamos fazer aqui um anel mágico com 6 pontos baixos.
aqui. Um anel mágico, então, com 6 pontos baixos. Na nossa segunda carreira, faremos 6 aumentos, totalizando 12 pontos baixos. Um aumento. Dois aumentos. Três aumentos. Quatro aumentos. Cinco aumentos. E 6 aumentos. Na nossa próxima carreira, vamos fazer um ponto baixo e um aumento por 6 vezes, totalizando 18 pontos baixos. Um e um aumento. Um e um aumento por 2 vezes. Um e um aumento. Por 3 vezes. Um ponto e um aumento por 4 vezes. Um ponto e um aumento por 5 vezes. E um ponto e um aumento por 6 vezes. Na nossa próxima carreira, então, faremos 2 pontos baixos e um aumento por 6 vezes. 2 pontos baixos e um aumento. Um ponto baixo, 2 pontos baixos e um aumento por 2 vezes. 2 pontos baixos e um aumento por 3 vezes. Um ponto baixo, 2 pontos baixos e um aumento por 4 vezes. 2 pontos baixos e um aumento por 5 vezes. E 2 pontos baixos e um aumento por 6 vezes. Finalizamos aqui, então. Podemos cortar o fio aqui. Agora aqui a gente esconde esse fiozinho aqui pra trás, a gente dá um nozinho. Aqui. Essa cor é a mesma corzinha dos pezinhos, tá? É o fio doçura, cor doçura. O númerozinho dela tá lá na descrição do vídeo. Agora, então, pessoal, nós vamos fazer o detalhe em branco. Aqui. Nós vamos pegar essa laçadinha, colocar aqui pra dentro, assim. Nós vamos fazer aqui uma correntinha pra fechar essa laçadinha. Nós vamos fazer no mesmo ponto, um ponto baixo, certo? Nós vamos pular o próximo ponto e nós vamos fazer 3 pontos altos dentro do mesmo ponto. 1, 2 e 3 pontos baixos no mesmo ponto. Vamos fazer 2 correntes e novamente mais 3 pontos baixos dentro do mesmo ponto. E aqui já temos uma pétalazinha, então. O fio branco dá um pouco de reflexo aqui. Mas é isso aí, pessoal, ó. Agora, nós vamos, então, novamente pular um ponto, fazer um ponto baixo. E vamos repetir essa sequência por mais 5 vezes. Aqui, então, nós vamos pular o próximo ponto
E no próximo ponto, vamos fazer 3 pontos altos dentro do mesmo ponto. Duas correntinhas e mais 3 pontos altos dentro do mesmo ponto. Isso, agora nós vamos repetir por mais, então, 4 vezes, tá? Eu vou fazer aqui as minhas próximas, então, as minhas outras 4 pétalas, então. E eu já volto, então, pra gente finalizar, então, essa janelinha do nosso foguete, certo? Aqui, então, pessoal, eu fiz as minhas outras pétalas. Vou finalizar aqui, vou pegar aqui no primeiro ponto baixo que a gente fez e vou fazer um ponto baixíssimo. Vou cortar o fio, vou deixar um fio longo para a costura e vou puxar aqui. Esse fiozinho, com a ajuda da agulha de tapeceiro, eu vou levá-lo lá para trás e assim fazer a costura depois lá no nosso foguete, certo? Agora, então, nós podemos começar, então, a montagem do nosso foguete. Vamos lá? Aqui, então, pessoal, vamos começar aplicando a florzinha, então. Nós vamos aplicar ela bem aqui no meio. Ó, vamos deixar as emendas para trás. Nós vamos começar aqui. Nós vamos deixar assim, 2 pétalazinhas para cima. A gente deixa assim para cima, uma para cada lateral e outras 2 para baixo. Eu vou colocar aqui um alfinete para prender bem, para ela não sair do lugar enquanto a gente costura. Vou colocar 3 para garantir. Aqui, ó, tá bem firmezinha. Agora, então, eu vou começar a costura. Eu já passei o fiozinho que tava bem aqui, eu já passei para trás, ó. Fiz aqui um acabamento que não aparece o arremate. Eu vou, então, pegar aqui, ó, eu vou pegar em cada ponto, vou pegar assim, ó. Aqui uma costura, aqui outra, aqui, 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 em cada ponto branco, tá? Então, vão ser 12 pontinhos que a gente vai fazer para prender essa nossa florzinha aqui, certo? Então, aqui no primeiro, eu já vou prender aqui, então. Aqui do meu primeiro, eu já vou passar aqui, aonde eu vou ver onde vai ficar esse segundo e aonde eu vou levar a minha agulha. Agora, novamente aqui. E assim a gente vai fazer. Eu já fiz nesse. Agora, eu vou terminar aqui. Vou fazer os outros pontinhos nas outras extremidades aqui. E já volto, então, para a gente colocar as miçanguinhas aqui em volta, certo? Aqui, então, pessoal, finalizei a costura, tá? Das pétalas, já tá tudo bem firmezinho. Agora, então, nós vamos fazer a aplicação das miçanguinhas, certo? Eu estou utilizando aqui essas miçanguinhas aqui. Elas são lilás, bem redondinhas. Eu vou aplicar, então, uma em cada pétala. Vou precisar de 6. Eu vou aplicar aqui embaixo, ó. Bem aonde a gente fez aquele monte de ponto, é bem aqui que eu vou aplicar as miçanguinhas, certo? Eu vou utilizar aqui um fiozinho mais fino e uma agulha mais fina também do que a agulha de tapeçaria, tá? Ó, essa minha agulha é bem fininha, agulha de costura mesmo. Eu vou, então, pegar aqui uma miçanguinha,
e vou costurar ela aqui. Vou fazer cerca de 3 passadas por dentro dela, para ela ficar bem firmezinha aqui. Aqui, ó, então agora eu vou fazer a colocação das outras e a gente finaliza aqui junto, certo? Aqui, então, finalizamos a colocação das miçangas, então, no nosso foguete. Agora, nós vamos aplicar os pezinhos. Aqui, então, pessoal, vamos começar, então, a colocar os pezinhos, tá? Nós vamos, então, colocar aqui 2 pezinhos na frente e um mais atrás, certo? Então, aqui eu já tenho o primeiro pezinho. Eu vou colocar ele aqui. Ó, já coloquei 2 pezinhos do nosso foguetinho. A gente empurra bem pra dentro essa parte aqui, o fundinho dele, dos pezinhos, pra ficar bem retinho. Agora, então, eu vou aplicar o terceiro pezinho aqui atrás. Pronto, os pezinhos estão bem posicionados, ele fica de pé, ó. Agora, então, depois de finalizado aqui a aplicação dos pezinhos, nós vamos agora, então, aplicar as asinhas, que é a última parte, então, do nosso foguete. Aqui, então, pessoal, vamos começar, então, a aplicar a asa. Eu vou aplicar a asa a partir dessa carreira aqui, ó, entre a carreira rosa e a azul. Eu vou medir mais ou menos, ó, essa lateral, uma distância mais ou menos assim da florzinha, tá? Vai ficar assim, contando dali, vai ficar 1, 2, 3, 4, 5 pontos de distância da florzinha, tá? E a gente vai fazer rente entre a costura azul e rosa, tá? Que é o primeiro ponto, então, que a gente vai fazer. São 9 pontinhos.
aqui. Aplicada então a primeira asinha, agora vamos aplicar a segunda. Aqui é a mesma coisa, a gente vai medir mais ou menos a distância mesma. E eu vou começar a fazer então, vou só marcar aqui a carreira que eu vou começar. Eu vou contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, entre a 8ª e a 9ª carreira. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. É nessa carreira aqui que eu vou começar a fazer. Isso. Aqui. Mais ou menos mesmo essa altura aqui. Ó. Vou colocar um alfinete aqui para eu saber aonde que eu tenho que trazer a minha asa. Aqui então está o nosso foguete pronto, finalizado. As asinhas já estão colocadinhas, tá tudo pronto. Ficou um charme. Então, terminamos o nosso foguete. Espero vocês no próximo vídeo e não esqueça de se inscrever no canal, hein? Um abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!